representantes de entidades e associações, moradores aqui de Saquarema e moradores também em geral. A cidade de Saquarema está de parabéns por realizar esse evento, que é muito importante para toda a população. Saquarema é uma cidade turística e sua população, o seu povo, deve ser responsável e deve se sentir orgulhoso em manter essa beleza, essa paisagem que essa cidade tem e que pode ser um cartão postal futuramente para todos os moradores. Eu quero felicitar a todos por esse evento e agora vou fazer um pequeno pronunciamento para não me alongar e nem tomar muito tempo aí do nosso presidente e não ficar cobrando os minutos. Então, na minha opinião, não podemos separar o problema da mulher brasileira do problema que atinge a todo o povo do nosso país. O desemprego, a fome, o analfabetismo são males que impedem o desenvolvimento do Brasil e que nos faz continuar sendo uma região dependente dos Estados Unidos da América. Como a questão vai ser do meio ambiente, eu pediria que o nosso historiador, logo após o historiador, a gente vai entrar nessa questão tão importante, Valmir? É Valmir, aqui no botão Valmir. É Valmir. É Valmir. E pedir. Boa tarde a todos. Já logo queria pedir desculpa por minha aparência aqui dentro vim de short para a cidade de veraneio, né? Primeiramente queria parabenizar essa reunião e falar de uma grande importância que tem o surgimento de movimentos moradores da cidade para influenciar na decisão dos órgãos municipais, estaduais. É uma coisa que hoje está faltando no Brasil, está faltando exatamente uma participação da população, e quem está tomando esse espaço são os partidos políticos com campanhas eleitoreiras para ter um poder político na mão para, de uma outra forma, induzir o morador de pequena ou grande cidade a apoiar algumas decisões que são mais interessantes para grupos econômicos e políticos que essas pessoas representam. Agora eu queria falar um pouco, eu fui convidado na realidade aqui para falar um pouco sobre Atrojudo Pereira, homenagem a quem foi homenageado dando nome a esse época. Atrojudo Pereira foi uma personalidade política muito importante da história do Brasil, intelectual. Ele nasceu em 1890 no distrito Rio Bonito, que é uma cidade não muito longe daqui. E desde pequeno ele era ligado a atividades políticas por uma tradição familiar. Filho de Isabel Neres da Silva e Ramiro Pereira Duarte Silva, o pai dele era médico e pequeno proprietário rural. Atrojudo teve contato com a política através de seu pai, porque ele foi várias vezes vereador da cidade de Rio Bonito e presidente da Câmara. Além de seu pai, Atrojudo tinha um tio, que era Júlio Pereira Duarte da Silva, que foi várias vezes vereador da cidade de Rio Bonito também, e o outro tio dele, Manuel Duarte, que chegou a se eleger deputado estadual, presidente do estado do Rio de Janeiro, e foi deposto em 1930 pelo movimento de outubro de 30 de Getúlio Vargas. Outra atividade que acompanhou o que o Atrojudo Pereira praticou durante toda a vida e desde cedo, foi jornalismo. Também com uma certa tradição familiar, porque seu pai era dono do jornal Fênix e o primo de Atrojudo Pereira foi um dos fundadores do jornal Correio da Manhã. Eu esqueci que por exemplo, ela passou na 96, né? Como eu tenho uma casa aqui em Jaconé, na Avenida Beira-Mar, né? E a última vez que vim, quase um cheiro, porque a estrada estava tão ruim. Eu sou surpreendido, né, pelo trabalho da Alma Jaconé, com a sua máquina, fez um trabalho maravilhoso. E eu
por uma questão aí de horário, eu corri muito, mas esquecendo disso que tive um problema de coluna, né? Dado o estado precaríssimo da estrada de Jaconé para Saquarema, que nós esperamos que futuramente, num breve futuro, esteja recuperado. Então, mas depois da palavra da família Prestes, né, inclusive da dona Maria Prestes, né, e agora do Yuri, falou sobre a Pastor Gil, é difícil a gente poder dizer mais alguma coisa, né, porque a admiração é tão grande para essa família, né, que é um exemplo, né, para a classe política brasileira, pela sua integridade, pela sua honestidade e pelo idealismo que foi plasmado por Prestes. Né? Meus parabéns pela apresentação e a minha mais profunda admiração. Eu sou o superintendente de defesa sanitária da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Pesca do Estado do Rio de Janeiro. Né? E o Estado do Rio de Janeiro é um estado sui generis. Né? Ele tem um pequeno território, apenas 0,5% do território nacional e 10% da população brasileira. Vejo aí que é um estado essencialmente consumidor. Né? Na zona rural estão menos de 5% da população do estado. 95% são urbanos. Né? Daí não me admirar quando a nossa companheira da Associação de Ibicuíba, né, disse que o jovem da roça tem vergonha de dizer que é da roça, que é produtor, né? Admirar porque é uma cultura urbana. E o urbano, né, o homem da cidade, normalmente ele esquece, quando chega a um supermercado ou uma mercearia, ele pensa que aquele saquinho de leite, ou aquela pacote de leite, ou aquele arroz, aquele feijão, nasceram naquele supermercado. Esquecem que houve um trabalho muito duro de produtores produzindo o mais nobre dos produtos, o alimento. E o jovem, ele sente também o desprezo dos governos pela zona rural, que não deram saneamento, não deram escola, não levaram a eletrificação, a telefonia, as estradas, o divertimento, quer dizer, o lazer, e que daí esses governos motivaram o êxito rural. O jovem saiu em busca da cidade grande e atraído pela mentira daqueles que governavam a cidade grande, dizendo que eram cidades maravilhosas, que tudo podiam fazer. Então eles vinham atraídos e chegavam e se tornavam, e estão aí, muitos marginalizados e fazendo parte de gangues que, se o governo tivesse olhado mais para a zona rural, nós não estaríamos nesta situação. Meu nome é Manuel Igreja, eu sou veterinário do IBAMA. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a Famosa, né, por esse evento, porque eu sei, né, quem trabalha nesse tipo de coisa, da quanto é difícil conseguir angariar as pessoas necessárias, importantes, que poderiam dar sua colaboração, e vocês também aqui presentes, né, sacrificando um final de semana de lazer, de descanso, né, mas eu acho que quem está aqui está com uma boa intenção e querendo alguma coisa realmente melhor para o município. Bom, trabalho no IBAMA, que é um órgão, antes de mais nada, não muito bem visto pelas pessoas, mas talvez até por culpa do próprio órgão, em termos de divulgação, né? E todo o trabalho que envolve fiscalização, realmente ele passa a ser visto de um modo meio diferente do que realmente é a realidade do órgão. Na verdade, no Rio de Janeiro, nós temos uma média de 600 funcionários, sendo que fiscais, que são as pessoas que apavoram a comunidade, entre aspas, né? Temos só 20, aproximadamente 20, no estado todo. E o órgão, na verdade, é muito pouco explorado a nível de comunidade, sabe? Porque geralmente só se ouve falar em torno nessa área. Chegou o fiscal, não deixou cortar minha água, chegou o fiscal, levou minha rede de pesca, chegou o fiscal, não deixou tirar uma areia que eu quero tirar com alguma coisa. E a finalidade do órgão, na verdade, não é essa.
com o programa de descentralização do órgão, nós começamos a espalhar postos avançados pelo Estado. Então eu trabalho aqui vai fazer 2 anos, meu escritório responsável fica em Cabo Frio, porque era IBAMA no Rio, Cabo Frio, Campos, quer dizer, ficava o hiato entre esses municípios. E é muito mais difícil, né, você deslocar um técnico toda semana, ou até fiscais mesmo, para vir para esses lugares assim, sempre solicitados. Então, foram criados esses postos. Eu ainda estou aqui sozinho, mas eu acho que o ano que vem, acredito, né, que vão vir outros técnicos. Eu sou veterinário, deverá vir engenheiro florestal, talvez até um fiscal também, porque nós precisamos. E a intenção é essa, é procurar aproximar o cidadão. Agora, o que é aproximar do cidadão? Antes de mais nada, o Almir falou muito certo aqui, que sem a união de todos não se consegue nada. Então não adianta você ter 1000 fiscais ou 1000 técnicos para orientar se a comunidade não se imbui no que ela realmente tem que fazer também. Se os governos municipais não dão atenção a certos detalhes da cidade, e os estaduais ou federais. Então a minha luta aqui nesse último ano principalmente foi de tentar me aproximar como órgão dos outros, do governo municipal, CELA e FEMA, que agora são dirigidas por pessoas até de Bacaxá, fica até mais fácil o contato, né? E essa integração com a comunidade. Infelizmente, tem havido certas dificuldades, porque é um problema de cultura realmente, quer dizer, fica difícil uma pessoa ou uma família que passou 30 anos pescando ou caçando de forma irregular certos animais. Fica difícil hoje você incutir no pai ou no avô, porque aquilo é prejudicial, aquilo está danificando. Então só nós vamos ter só uma saída para isso aí. Inclusive nós estamos aqui no CIEP, que eu acho que é o começo, tem que ser o começo de tudo. A educação pela criança, pelo jovem, ser incutido desde do CA ou do jardim, matéria de educação ambiental, sabe? E a criança começar a ver por que certas coisas são proibidas. Por que uma rede de arrasto é danosa? Eu falo em rede de arrasto porque é uma cultura muito séria aqui em Saquarema, essa rede de arrasto. Já foi pega a rede de arrasto com 4 milímetros. Gente, se botar num filó de criança, num berçário, o mosquito, de repente, ele nem consegue entrar. Então tem que incutir isso. Agora não vai ser realmente pegando pessoas com essa cultura de caça e de pesca, que elas vão mudar o hábito dela. Eu com 44 anos, eu tenho hábito que não adianta mais querer me podar, que eu não vou mais mudar. Tem que incutir. Agora talvez meu filho já parta com outra cabeça. Agora, para isso, precisa toda uma orientação. O órgão está aí para isso. Lá, infelizmente, eu não sou procurado por... Eu já abri isso aí o ano passado para as escolas, para dar palestras sobre educação ambiental, sobre forma de pesca, forma de caça, desmatamento, queimada. Até hoje eu não recebi um pedido para esse tipo de coisa. Então, de meio ambiente e ter um diretor junto também ao CONEMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. A FAMER está lá através do Ramadão para vir aqui orientar o companheiro, se for preciso, como trabalhar. Então, obrigado. Agradeço, né, para o companheiro dizer que a gente, claro que a gente interessa, a gente quer buscar esse apoio da FAMER. E com a palavra... A gente trabalha com afinco, né, procura se familiarizar com as pessoas, procura se entrosar com a comunidade. E eu também, de vez em quando, eu bato um papinho com ele quando eu posso e tal. Mas a minha preocupação, como demais pessoas que vêm a Saquarema, é que Saquarema tem vários cartões postais, né? Entre eles tem aquela entrada da barra. E eu acredito que desde garoto, que eu sempre brinquei por lá, e sempre observei muito, durante alguns anos foram feitos alguns trabalhos em termos de retirada de areia, até um pouco no local indevido. Tendo ouvido vários pescadores e outras pessoas, então a minha pergunta é a seguinte: e eu também acredito que a alavanca do progresso de Saquarema, o desenvolvimento da pesca, do próprio turismo, está ali na barra. É uma das coisas que Saquarema tem. Então eu vejo às vezes, como me deparei há pouco tempo, uma retirada de uma areia, fazendo um canal no local, desculpa até se eu sou leigo nessa parte, mas eu ouvi muitos pescadores, alguns técnicos. Eu não sou técnico, gostaria de ouvir até um técnico depois da parte, ou se vocês pudessem, até eu poderia ouvir vocês até
a própria comunidade, fizeram uma retirada de areia num local indevido que é depois da ponte. Tá? Desde pequeno que eu observo e ouço os pescadores e vejo a própria natureza, ela segue ao canal ali do lado da ponte, e não onde estava sendo retirada. Desculpa até se eu estou até colocando coisa errada. Então, a natureza sempre mostrou para a gente que cavando ao lado das pedras. Inclusive, antigamente, tinha uma certa caverna ali do lado da igreja, que era feita pela própria corrente da água. Então, Saquarema precisa entrar, por exemplo, os pescadores precisam ir ao mar e voltar, ter tranquilidade de voltar, e não tem isso. Precisamos ter embarcações que entrem aqui em Saquarema e não temos isso. Então, vejo as verbas também serem desviadas. Então, a minha preocupação como morador, como um rapaz nascido e criado aqui na minha terra, como você falou muito bem, nós não podemos deixar nossa terra ir embora, nós não podemos deixar nossa terra acabar, e o progresso em Saquarema nós não estamos vendo. Nós estamos engatinhando perto de algumas regiões. Então, o meu pedido era que vocês, como entidades, como uma repartição pública, que vissem esse problema, essa aplicação da terra adequada. E a pergunta a você, se vocês estão fazendo, eu vejo que vocês têm feito, mas se pode fiscalizar melhor aquela escavação ali das areias e melhorar aquele canal ali. E também, com relação, desde garoto eu também observo a minha mãe, que tinha a primeira peixaria de Saquarema. Depois do falecimento dela, lógico, nós tivemos que fechar, mas ela sempre se preocupou com as fossas sépticas. E eu vejo pessoas até ilustres aqui do nosso município, do nosso primeiro distrito, principalmente, jogarem dejetos na lagoa. E nada é feito contra esses tubarões aí. E Saquarema, a lagoa, cada vez mais vai se deteriorando. Então a minha pergunta é com relação, se há alguma coisa com relação a esse canal aí, se a barra será feita, se vai haver uma fiscalização maior em relação às verbas. Desculpa a minha pergunta longa, mas esse assunto é longo realmente. O assunto é longo. Bom, eu não estava aqui em Saquarema ainda, mas você deve ter visto. Foi feita uma licitação há coisa de uns anos atrás, com uma firma, Ferreira Guedes, para a abertura do canal. Bom, antes de mais nada, pegaram um projeto de 20 anos atrás e maquiaram. Até é difícil falar essas coisas, de repente posso estar até me comprometendo, mas é o que é a verdade. Pegaram um projeto de 20 anos atrás, maquiaram esse projeto, começaram a abrir um canal no local que estava completamente errado, e a firma é paga para isso. Quer dizer, ela tem que ter o engenheiro, tem que ter o projetista e fazer a coisa certa. Foi retirada a areia, essa areia foi vendida, se não me engano, para Rio Bonito. Venderam areia, levaram areia, todo mundo levou areia do canal. O canal foi mal feito, houve assoreamento, que era claro, fizeram no meio ali então não poderia ser feito, até porque Saquarema já tem a estrutura natural, tem o paredão ali, é só preparar o outro lado, certo? Você colocou bem. Então foi feito esse trabalho. Houve a verba, foi mal usada, quer dizer, a verba não foi mal usada, ela foi usada. A firma é que não fez o trabalho corretamente. E assim que eu cheguei aqui, isso já tinha se passado 1 ano e pouco, 2 anos, eu fui, inclusive, à Procuradoria do município, saber por que não houve uma representação contra a firma. Por quê? Por que teria que ser feito? Ela vive de obras públicas, ela não vai querer um escândalo em cima dela. Isso aí ia sair depois, esse trabalho bem feito, a custo zero. Olha, amigo, estou em indenização de vocês a fazer o próximo direito. Não houve nada. Todo mundo se calou, a municipalidade se calou. Os pescadores, por sua vez, através da sua colônia, que é a entidade, queira ou não queira, se não fortalecer a colônia com os pescadores, não adianta nada. Ficar falando na esquina, não adianta. Ficar falando mal da igreja, do Ibama na esquina, do presidente da colônia de pesca na esquina, isso não adianta, isso é inócuo. Então foi feito esse primeiro trabalho, tá? Esse segundo que foi feito agora, a Serra tomou a frente da coisa. Quer dizer, na verdade tem um operador de máquinas lá, que é o que retira a areia, mas existe o trabalho da Serra por trás, técnico da Serra. Eu realmente sou leigo nessa área, qual seria a profundidade, onde teria que passar, realmente eu
A nível técnico eu não entendo essa parte, mas outros pescadores com certeza que entendem na parte prática da coisa, né? A Serra está por trás disso aí, desse trabalho. O ano passado esse trabalho é um trabalho de 6, 7 meses. Estava o seu Claudir na frente e por problemas de política, faltando 2 semanas para o trabalho ser acabado daquele canal ali, por problemas políticos, a Serra entrou uma pessoa que era candidata, na época ainda é vereador, inclusive, rasgou o ofício da Serra na frente de todo mundo, fez aquele salseiro dizendo que não ia descumprir o que a Serra tinha determinado, que não era para ninguém acabar de abrir na mão, que não ia ter problema nenhum. Então houve esse problema. Então a Serra, na verdade, erradamente, porque ela é um órgão público, ela tem um servidor público, né? Ela se desinteressou um pouco, mas pela arbitrariedade das pessoas que representam o município, como esse parlamentar que fez isso na frente de todo mundo. Rasgou mesmo e disse que ia descumprir. É possível dizer o nome do vereador? Mas se foi público, Bom, vocês não sabem quem foi que abriu a barra na mão com o pessoal da prefeitura? Eu acho que as pessoas aqui sabem qual foi a vereadora. A vereadora, Taeta, pronto, Taeta, sem problema. Tá. Inclusive o dinheiro da barra foi bem utilizado. Inclusive o dinheiro da barra foi bem utilizado. Porque na verdade, veja bem, quando você traz uma máquina para cá, como está a máquina da Serra há muito tempo aí, e um operador aqui junto, isso é dinheiro, realmente, é dinheiro gasto. O sujeito está deixando de ficar no Rio, porque ele é do Rio, ele fica aqui, há um dinheiro desviado para a coisa, tá? Só que agora a Serra está na frente, tem técnicos conceituados na Serra para trabalhar em cima disso. Agora, isso é um trabalho que há muita divergência em relação a que lugar que o canal deva continuar, logo depois ali das pedras. Tá? Olha, gente, quer dizer o seguinte, essa questão do Barra Franca, eu estive com a Doce, pessoalmente lá na Serra, aqui na regional, e realmente o companheiro Gilmar não pôde estar aqui, que ele explicar, lá existem 5 projetos para esse canal. Um deles ele me mostrou, ele como se fosse fazer o canal passar ali, separar a igreja, fazer ali uma ponte, para cortar ali como era antigamente. Tá? Existem 5 projetos. Existem 5 projetos, mas eu acho que esse aprofundamento aqui, não vai dar tempo de se aprofundar, tá? E estamos sim, até a companheira aqui, nossa dia do patrimônio, a companheira Ana Maiorino, queria fazer uma pergunta. Eu quero só endossar as palavras do professor e dizer que nós temos que salvar a nossa lagoa. Eu moro em Saquarema há 35 anos e tenho um filho, 2 filhos, um com 37 e outro com 35, que não querem mais vir a Saquarema, porque a lagoa, que era um divertimento nosso, que se andava de pedalinho os nossos filhos, que se puseram um jet ski, que ele botou o dele e acabou, que a sujeira queimou tudo. Então, a gente tem que salvar. O senhor falou muito nos pescadores pobrezinhos de jogar as suas redes, mas não falou nos tubarões que fazem os edifícios e jogam todas as fezes na lagoa. Eu ouço de peixe, eu não como mais peixe aqui, de jeito nenhum. E ouço de senhoras, eu sou assistente social e sou presidente de uma associação de moradores. Uma senhora de um pescador disse a mim, dona Ana, a rede que ele traz não se pode mais colocar dentro de casa, que o cheiro é insuportável. Então o que o IBAMA está fazendo com esses edifícios, com esses prédios, que não primeiro como é que se diz? Não tratam da água para depois ser despejada na lagoa. Bom, deixa eu falar. Está matando nossa lagoa, acabando. É só isso que eu queria falar. Rodolfo, por favor, eu gosto de você. Tá, então, olha. Não, companheiro, eu queria fazer uma doação. Você já falou, por favor, Rodolfo, por favor. Não pode dar tempo, por favor. Companheiro, você já pode acompanhar Bom, os tubarões dos edifícios, na verdade, são vizinhos nossos, conhecidos nossos, até amigos nossos, frequentam as nossas casas, né? Primeiro passo, Secretaria de Obras, onde
está a Secretaria de Obras do município? Onde está a fiscalização da Secretaria de Obras do município? Na mão dos vereadores. Bom, são eleitos por nós. São eleitos por nós e muitos continuaram ainda e outros que vêm agora também. A gente sabe que não vai fazer nada, que já nem conhece as peças e estão vindo aí de novo. Mas vamos lá. Primeiro passo, né? É por isso que eu digo que o trabalho tem que ser integrado, né? Secretaria de Obras, quando recebe um projeto, ela tem que analisar todas as formas, principalmente a parte do seu esgotamento sanitário. A FEMA tem que dar uma autorização, que é o projeto de esgotamento sanitário, que não é o IBAMA, o IBAMA não trata disso, é a FEMA, sobre esgotamento sanitário de qualquer prédio ou parte de posto de gasolina, o que interjeta, essas coisas todas, né? O IBAMA seria a parte final, certo? Poderia vir a nível de denúncias. Eu tenho, está à disposição de quem quiser, 3 ofícios que eu mandei daqui, um para a Prefeitura, um para a FEMA, outro para a Serra. A Prefeitura pedindo o seguinte, porque a Prefeitura aqui, infelizmente, ela hoje, outra coisa que eu falei brincando, ela dá autorização para construir em cima de poste, se você pedir. O alvará de construção. Então eu mandei uma ofício para lá, quando eles não tivesse dúvidas sobre qualquer área, sobre qualquer coisa a ser desmatado, para consultar os órgãos competentes. E não a Serra do FEMA. Nunca recebi um pedido disso aí. Segundo, a FEMA, eu mandei para a FEMA sobre os postos de gasolina. Recebi como resposta da FEMA que os postos estavam todos legais a nível de esgotamento sanitário. E solicitei que fosse feito um trabalho, junto ao Dr. João, que foi solicitação direta, fosse feito um trabalho nessas casas que imaginam, principalmente casa boa. Quando eu falo casa, eu falo prédio, como tem aquele da Nova Tijuca, levado para o Leste, essas coisas todas, tá? Que fosse feito um trabalho de baixar a vontade política, pegar um papel, ó, a partir de hoje tem 60 dias para cada um construir alguma coisa desse tipo. Hoje está pagado, quer dizer, até hoje não foi feito nada em relação a isso. E está tudo na lagoa. É o que eu digo. Então na verdade, tem que haver integração, porque não adianta só chegar depois que tiraram as árvores. E elas estão tiradas. São 100 anos para crescer tudo de novo. O caso desses dejetos é a mesma coisa. Então tem que haver essa integração. Ou esse novo governo, agora a pressão é isso, é o que ele falou, por exemplo. Tá? A pressão são as associações, é a FAMERG, isso tudo. E empurrar na parede. Uma hora alguém vai ter que espirrar, uma hora vai ter que aparecer o responsável por isso. Como é que essas construções foram feitas sem isso tudo? Foi embargado pelo IBAMA agora um loteamento há pouco tempo ali no Jardim, porque ele foi registrado na prefeitura hoje, foi registrado no cartório, que é proibido também, sem ter uma licença da Serra do IBAMA e da FEMA, que ele era beira de lagoa, tinha vegetação, e a FEMA, somente, como é lotes unifamiliares, teria que ter toda a parte de esgotamento sanitário. Foi embargado, tá entendendo? Quer dizer, mas não, já está 90% vendido, as pessoas vão acabar ganhando aquilo e elas continuam na mesma coisa. Mas como é que a prefeitura registrou, gente? Cadê a cobrança junto à prefeitura? A prefeitura recebe por semestre 3, 4 multas do IBAMA por desacato em termos de lei. 3, 4 multas. Depois todo mundo lá, fica até sem graça. Chegou a multa do IBAMA. Mas não adianta, é verdade que a gente conhece, né? 3, 4 multas. Mas então que a verdade tem que trabalhar, não adianta. Tirando essa parte da integração, não vai adiantar. Eu pretendo, junto ao Carlinhos, nesse começo de ano, tentar minorizar esse problema desses dejetos de casas para dentro da lagoa, principalmente, porque são canos versos, quem imaginou já lagoa alguma vez, são canos versos da lavoura, gente, e é direto. Agora, isso depende da prefeitura, gente. Nós acabamos com, só para terminar, irmão, lá na Barra Nova, lotearam tudo ali, cercaram com barbante, cercaram com arame, o IBAMA, a Serra, junto com a máquina da prefeitura, nós arrancamos tudo. Foram 2 quilômetros de lote cercado na beira da lagoa, morões feitos com vegetação de manguezal. Aí voltei na prefeitura, falei, olha gente, agora basta, cada semana, um fiscal pega o carro, ou até um amigo, mora ali perto, fica de olho para mim, para vigiar, para não deixar lotear de novo. Vai lá agora, barraco, tem tudo lá, porque é pobre, não é pobre não, é pobre quem invade. Agora eles vivem disso, ele invade, vende por 5 mil para o rico faz a mansão, ele invade outra. Agora nós temos que ter fiscalização daqui, atuando nisso, aí junto com os órgãos. Tudo bem, né? A dona Ana Marilina
além de ser uma liderança comunitária, ela é uma poetisa, ela faz poemas. E ela fez vários poemas sobre Saquarema, vários. Eu estive na casa dela e pude